abrir a palavra? Mateus, capítulo de número 7. Verso de número 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim a palavra: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Só até aí. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Vamos orar um pouquinho mais? Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós amamos permanecer na Tua presença. E nós clamamos ao Senhor que não só através dos louvores, mas também através da Sua palavra, o Senhor continue ministrando sobre as nossas vidas, continue ministrando sobre esse lugar. Nós colocamos as mãos sobre o nosso coração, porque nós cremos que nesse momento o Teu Espírito começa a regar os nossos corações, fazendo que os nossos corações sejam nessa noite um solo fértil para poder receber a Sua palavra e dar fruto, Senhor. Por isso, com fé, nós oramos e nós clamamos também ao Senhor, Espírito Santo. O Senhor é a única pessoa nessa terra capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é a única pessoa capaz de transformar os nossos corações. Por isso, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando a gente lê esse texto, a gente vê aqui uma palavra direcionada para os nossos corações e que para nós traz muita alegria. Por quê? Porque a pior coisa que existe é passar por momentos de escassez, sim ou não? A pior coisa que existe é passar por momentos onde a porta está fechada. A pior coisa que tem é passar por momentos onde você está necessitando, mas você não tem aonde buscar. E a gente já começa essa palavra nessa noite dizendo que em Jesus há sim solução para os nossos problemas. Porém, nem sempre a solução que a gente deseja é a solução que cabe para nós. Você consegue compreender isso comigo? Porque o nosso coração deseja muitas coisas, o nosso coração, ele almeja muitas coisas. Quem sabe são sonhos, quem sabe são momentos que desejamos alcançar, que estão muito longe das nossas mãos ou da nossa compreensão, mas o nosso coração deseja. Ou quem sabe, nessa noite, por exemplo, pode ser uma coisa que você considera mais simples, como por exemplo, poxa, eu só precisava de uma porta de emprego. Poxa, eu só precisava da conversão do meu marido, da minha esposa, ou do meu filho, ou da minha filha. Eu precisava que ele voltasse para a presença do Senhor. Todas as palavras que Jesus ele libera para a minha vida e para a sua vida estão fundamentadas sobre uma base. E essa base ela nunca vai mudar, porque a base da palavra é o próprio Cristo. E ele disse, olha, se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Porque quem pede, recebe. E quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Só que Jesus, ele está aqui falando de uma forma imperativa. E ele diz assim, olha,
eu estou à disposição para poder abrir uma porta, eu estou à disposição para poder fazer, eu estou à disposição para poder perdoar, eu estou à disposição para poder transformar. Porém, quando eu digo que você precisa pedir, que você precisa buscar, que você precisa abrir, bater, é uma decisão que nós devemos tomar. Jesus está dizendo para nós nessa noite de uma forma muito simples: olha só, existe um céu aberto sobre nós aqui nesse lugar nessa noite, existe uma porta aberta para nós nessa noite, existem janelas abertas nessa noite, existem chaves que estão sendo entregues nessa noite. Porém, algumas pessoas receberam, entenderam. Porém, Jesus está liberando. E é como se ele dissesse assim: olha, eu depositei 100 mil na sua conta, cara, você precisa ir lá no banco e buscar. Eu depositei na sua conta, já está liberado, já está disponível para você. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele deixou essa conta aberta para nós. Ele deu para nós um livre acesso ao Pai, que num tempo lá atrás nós tínhamos perdido. E no decorrer da vida do cristão, ou no decorrer da vida do homem e da mulher que quem sabe não tem a Cristo, ou no decorrer da vida de uma pessoa que quem sabe se afastou da presença do Senhor, muitas situações acontecem, e de alguma forma você se sente, sabe, muito fortalecido para buscar, para bater, para receber, mas em outros momentos você se sente mais fraco, você se sente mais abatido, você se sente mais frio. Quem sabe nessa noite, até aqui nesse momento, Jesus, ele aqueceu o seu coração, ele sacudiu a sua vida. Quem sabe também, como em outros cultos, como em outros domingos, como em outras quartas-feiras, ele aqueceu, ele sacudiu a sua vida, a sua família. Só que chegou um momento que a segunda-feira veio, e você esteve diante da sua realidade, e agora aquela realidade, ela começa novamente a sufocar você, e de alguma forma tentar dizer que tudo aquilo que você recebeu e foi ministrado não vale. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, e aquele que quer receber, levanta a sua mão. Essa noite pode ser a noite que a sua vida vai mudar, sim. Pode ser a noite que a porta vai se abrir, que a janela vai se abrir, porque os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos, porque Jesus está presente no nosso meio. Aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Só que nós, como seres humanos, estamos condicionados ao quê? A entender que algo está acontecendo porque estamos vendo ou enxergando. E Jesus, ele está dizendo essas palavras, e eu posso imaginar, eu posso ver Jesus dizendo isso para várias pessoas aonde estavam necessitadas. Pessoas que estavam ali buscando dele alguma coisa. E Jesus, que entendia o coração de todas elas, assim como ele entende o meu coração e o seu coração, assim como ele está aí sondando os teus pensamentos, o teu coração nesse momento, vendo quais são as necessidades que você está colocando diante dele, ele está liberando uma palavra para nós nessa noite, e ele diz: olha, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater. E ele vem dizendo mais ou menos a mesma coisa no versículo 7 e no versículo 8, quando você lê o texto de uma forma natural. Mas quando você para ler o texto de uma forma mais pausada, você entende que ele diz: olha, peça, bata, busque. Se você pedir, bater e buscar, eu vou dizer para você uma coisa: olha, é inevitável. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai se abrir. Ele está dizendo isso para nós. Porém, existe também uma outra situação que acaba muitas das vezes com a vida do ser humano, e é o tempo. O tempo, tantas vezes, é cruel. Agora você vê só uma coisa: a vida de Abrão e Sarai, ou Sarai. Aquela mulher, ela era estéril. Por que Deus esperou eles serem um casal de idosos para que a promessa se cumprisse? Porque todo processo passa por um período de maturação. Todo processo
passa por um período de maturação. E é nesse período de maturação aonde nós derramamos tantas lágrimas, aonde nós falamos tanto com o Senhor aquilo que precisamos. Porém, o tempo de maturação para a minha vida e para a sua vida, ninguém sabe. Qual é o tempo de maturação? Alguns que são especialistas em carnes já conhecem o tempo de maturação específico para cada tipo de carne. E dependendo do tipo e do tempo de maturação que aquela carne passa por aquele processo, ela fica mais saborosa, mais agradável. O tempo de maturação está provando as nossas vidas. E não é a provação para destruir a vida da gente, mas é provação para levar a gente a níveis superiores. É uma maturação, é um processo para nos levar a níveis maiores dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Jesus está com você. Você não é simplesmente uma pessoa que vai trabalhar todo dia, que levanta de manhã e vai fazer alguma coisa. Não, você é filho, você é filha, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Ele nos deu uma promessa. Ele disse assim: olha, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali eu vou estar com você, porque aonde você colocar a sua mão, você vai ser abençoado, tudo vai prosperar, porque aonde você for, ninguém poderá resistir, porque eu serei contigo, assim diz o Senhor. Eu serei contigo. Porém, o processo de maturação, muitas das vezes ele é terrível, porque o tempo passa e a gente não vê aquela situação acontecer. Imagina só uma coisa, a Bíblia nos fala que Israel estava passando por um momento de muita decadência, de muita dificuldade, aonde o sacerdote Eli e os seus filhos, que se chamavam Ofni e Finéias, estavam distantes da presença do Senhor. E a Bíblia, ela fala ainda um pouco mais. A Bíblia fala que os filhos do sacerdote Eli, eles ficavam andando com as pessoas de Israel, e ali cometiam pecados, tirando outras pessoas da presença de Deus. Israel estava passando por um momento muito difícil, e Deus escolheu uma mulher chamada Ana, para poder fazer a diferença naquela geração, através da vida de um menino. Porém, todos nós sabemos que Samuel, ele foi um grande profeta, só que, desde o dia que Ana era estéril, até ele crescer e se tornar um grande profeta, passou um tempo. Agora, aquela mulher, todos os anos passava por dificuldade, porque a madre dela estava fechada. E a Bíblia nos fala, você pode ler lá em Samuel capítulo 2, que o Senhor, ouça isso, o Senhor, Ele tinha fechado o ventre de Ana. E aí, quem sabe, você está aqui com a gente nessa noite, você está nos acompanhando de casa, você pode achar assim: cara, mas que Deus louco, como pode um Deus que fecha a madre de uma mulher, que fecha o ventre dela, ser um Deus bom? E eu vou dizer para você, Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus é bom em todo o tempo. A nossa mente, o nosso entendimento que é limitado para poder entender o que Ele está fazendo, porque hoje a gente não está entendendo, mas amanhã nós vamos entender. Muitos de nós aqui temos esse testemunho para contar. Poxa vida, olha como é que eu estou hoje. Cara, eu estou bem, eu consegui me erguer. Poxa, eu e minha família estamos abençoados. E quando você olha para trás, você começa a entender e a perceber todas as dificuldades que você passou e tudo que você venceu.
Não permita que as tribulações venham sobre você, dizendo que você não é capaz, meu irmão, que você não é capaz, minha irmã. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Somos todos mais do que vencedores. Porém, o processo de maturação é cruel, é difícil. A Bíblia nos fala que todos os anos, o marido de Ana, o nome dele era Eucana, ele ia até Jerusalém para oferecer sacrifícios em gratidão a tudo que o Senhor tinha feito na vida dele durante aquele ano. E a Bíblia também nos fala que além de Ana, ele tinha uma outra mulher, e o nome dessa mulher era Penina. Não é Pedrina não, tá? Não é Pedrina não, era Penina, só para descontrair um pouco. E aí, você não imagina o que acontece. Aquela mulher, a tal da Penina, rapaz, a mulher era fértil, a mulher era parideira, a mulher era boa. Tinha muito filho, rapaz. Todo ano ali, filho. E Ana tinha o quê? Nada. E a Bíblia ainda fala mais. A Bíblia fala que aquela mulher, a Penina, a prima da Pedrina, zombava de Ana, tirava uma com a cara dela. Sabe como é que é? Aquele texto que diz, olha, os seus inimigos dizendo, aonde está o teu Deus? Você se diz cristão, você se diz cristã, vive passando dificuldade, está desempregado, que Deus é esse que você está servindo? Para todas as coisas existe um tempo, e existe um processo de maturação. Porque quem sabe aqueles que estão dizendo isso para você estão com a sua casa edificada sobre a areia. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, e aquela casa não vai resistir. Mas você que está passando dificuldade hoje, a sua casa está sobre a rocha, a sua casa está sobre Cristo. Vão continuar vindo as tempestades, quem sabe, virão os problemas, mas você vai permanecer, porque a sua base é Jesus. É Jesus. E aí chegou um momento na vida de Ana que aquela situação estava insustentável. Ela não aguentava mais, sabe? Penina, dia após dia, ano após ano, tendo filhos e ela sendo estéril. Só que a gente falou no início que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. E eu vou dizer agora uma coisa para você: Deus não é mau, Ele é bom em todo tempo. Eu digo mais uma vez, o nosso pensamento que é limitado. Deus, ele fechou a madre de Ana, porque ele estava gerando dentro dela, antes de Samuel nascer, alguma coisa que era muito maior do que ela. Deus está gerando dentro de mim, dentro de você, algo que é muito maior do que você. É muito maior do que tudo que você já recebeu, do que você já viveu hoje, ou que você já tenha vivido. Deus está gerando. Ele está gerando, está sendo gerado. Para Samuel nascer foram necessários 9 meses, como a maioria dos bebês, mas o milagre de Ana era tão grande que estava sendo gerado há muitos anos. E por que o milagre dela estava sendo gerado há tantos anos? Porque o milagre que estava sobre a vida de Ana era um milagre que não ia alcançar só a vida dela, ia alcançar toda uma nação que estava corrompida, que estava destruída, através da vida de uma mulher que estava na brecha com Deus. O Senhor ia honrar a vida dela e mudar o cativeiro de toda aquela nação. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o Senhor, Ele está disposto a levantar você, homem, você mulher, você criança, com poder e com autoridade, para poder modificar e transformar todos os ambientes aonde você está inserido e glorificar o nome dEle. É isso que Ele quer fazer. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para ser um lago.
O Senhor não nos chamou para ser um local de águas paradas, mas o Senhor nos chamou para ser um rio que flui pela sua própria vida, um rio que flui pela sua família, um rio que flui por onde você coloca os seus pés. Nós somos um rio, Porém, aquela mulher estava sofrendo, porque a vida é feita de muitas felicidades, mas a vida também é feita de sofrimentos. O próprio Cristo passou por muito sofrimento. Já parou para analisar a vida de Jesus? Ele começou a ser perseguido desde quando ele estava no ventre da mãe dele, já passando por perigo de morte, já passando por grande perseguição. Do 0 aos 30 anos, Jesus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido como um homem. A partir dos seus 30 anos, o seu ministério, ele floresce e ele começa a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Pega comigo aqui esse paralelo. Jesus, ele viveu 30 anos para ministrar só 3. Você já pensou isso? Reflete comigo um pouco. Jesus viveu 30 anos e só ministrou 3. Foram 30 anos de processo na vida de Jesus como um homem, aprendendo, ensinando, quem sabe como criança, muitas das vezes caindo, machucando a perninha, levantando, perdendo seus dentinhos, trocando a dentição, sendo uma pessoa natural, como eu e você somos, mas existia algo diferente na vida de Jesus, e é isso que quando o ministério dele começa, ele começa a comunicar com os homens: olha, eu preciso ir para um lugar para ter intimidade com meu pai, eu preciso ir para um monte para poder conversar com meu pai, eu preciso ir para um lugar secreto para conversar com meu pai, porque o meu pai quer falar comigo, porque o meu pai quer me dar uma direção. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite. Olha, eu preciso que você peça, eu preciso que você busque, eu preciso que você bata, porque se você pedir, eu vou te dar, se você buscar, você vai encontrar, se você bater, vai se abrir. É a palavra dele. Muitos anos sendo gerado o milagre na vida de Ana. Chega um momento, como a gente estava falando, essa situação fica insustentável para ela, e ela vai até o templo e ela começa a chorar. A Bíblia fala que ela mexia os lábios, ela balbuciava a sua oração. Quem sabe o que Ana estava dizendo ali? Senhor, quem sabe? Eu não aguento mais essa situação. Senhor, é muita prova durante todos esses anos. Penina continua zombando de mim, é muita dificuldade. E naquele momento, Ana passa pelo momento crucial da vida dela. Quem chegou ali para poder falar com ela? O pastor dela. Ela estava lá no templo, no lugar certo. Ela estava lá no templo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Quem sabe ali prostrada diante do Senhor, clamando, buscando ao Senhor. Quem chega? Sacerdote Eli chegou. E quando ele chega, ele não enxerga a Ana como uma mulher que estava quebrantada, chorando, clamando, pedindo um milagre. Não, ele enxerga a Ana como uma mulher que estivesse bêbada. Depois você lê, lá em Samuel, capítulo 2 em diante. Ele considera que aquela mulher estava bêbada. E ele diz para ela: olha, larga esse vinho, larga essa bebida, porque você está embriagada, mulher. E ela diz para ele: olha, eu não estou embriagada, eu apenas estou atribulada de espírito. E ali a ficha do sacerdote Eli cai, e ele consegue compreender que realmente aquela mulher estava necessitando de alguma coisa. Todos nós que passamos pelo processo de maturação não estamos livres de sentir o nosso coração, o nosso ser atribulado. Isso é algo que acontece na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. O problema muitas das vezes
é quando nós entramos nesse ambiente de dificuldade, quando nós entramos nesse ambiente de tribulação, e nós, por algum motivo, queremos permanecer lá. Não é isso que Jesus quer para você nessa noite. Jesus, Ele te ama muito. Jesus, Ele te ama muito, homem. Jesus, Ele te ama muito, mulher. Crianças, Jesus ama muito vocês. Muito, muito. Mas isso acontece, a dificuldade muitas das vezes nos deixa atribulados, perturbados. Isso aconteceu num momento na vida de Jesus. Lá no Getsêmani, ele disse: Pai, olha, se for possível, puxa vida, aparta de mim esse cálice. A Bíblia fala que ele começou a suar sangue, o negócio estava feio, ele estava começando a entender o que aconteceria daquele momento para frente com ele. Aconteceu com Cristo, acontece conosco. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele se ergueu daquele lugar e ele continuou seguindo para onde? Para o lugar aonde o Pai tinha destinado ele para ir. Jesus destinou a mim e a você para sermos vitoriosos nele. Porém, isso não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. A vida é feita de dificuldades, mas eu creio que nessa noite é uma noite muito especial. É a noite que o Senhor escolheu para quem sabe você, homem e mulher, até mesmo você jovem, criança, que já espera há muito tempo por um milagre. Os céus estão abertos sobre esse lugar e existem milagres aqui sendo entregues nessa noite. Existem chaves aqui sendo entregues nessa noite. Naquele momento que o sacerdote Eli entende que aquela mulher estava atribulada de verdade, ele libera uma palavra profética sobre a vida dela. Ele diz assim: olha, então, se você está atribulada de espírito, se você está precisando de alguma coisa, que Deus, Ele te conceda a tua petição. E aquela mulher agarra aquilo no espírito dela, e a partir daquele momento, a chave na vida dela vira. A Bíblia nos fala que ela e o seu marido Elcana tiveram os seus momentos de intimidade, e aquela mulher ficou grávida para a glória de Deus. O mesmo Deus que fechou a sua madre, agora Ele abriu. Por quê? Porque o tempo de maturação para aquele processo que Ana estava passando chegou ao fim, e agora é o momento onde ela estava pronta para poder desfrutar do que Deus tinha preparado para ela viver. E aí, tudo aquilo que aquela mulher estava preparada para viver, e ela começa a viver, não serve só de bênção para a vida dela, mas começa a alcançar a vida de outras pessoas, porque Samuel vai crescendo, e a Bíblia fala que ele cresce na graça, ele cresce no conhecimento, e ele se torna um dos maiores profetas de Israel, um homem abençoadíssimo, que foi gerado dentro de um ventre estéril, um lugar improvável. Agora, como profeta da casa do Senhor, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Quem sabe, meu irmão, já se passou muito tempo, já se passaram muitas pessoas. Quem sabe você pode até dizer assim, ó: Diego, não existe mais dificuldade nova para acontecer comigo, porque tudo o que você possa imaginar já aconteceu. Ou quem sabe, nessa noite, você tem um propósito específico diante do Pai. Quem sabe é algo muito particular, é algo que está aí dentro de você. É um processo íntimo que você não consegue vencer. É um processo no interior que tantas das vezes faz você tropeçar. E quando você pensa que vai se reerguer para continuar caminhando, você tropeça de novo. E esse tropeço traz sobre a sua vida angústia, desânimo, e você perde as forças e não sente mais vontade de continuar caminhando e buscando. Essa palavra é para você nessa noite. Os céus estão abertos sobre esse lugar, porque Jesus disse: olha, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar.
Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, vai se abrir. Não estou aqui para dizer para você, nessa noite, que absolutamente todos os seus problemas serão resolvidos. Mas assim como aquele homem, lembra daquele homem que vivia há tantos e tantos anos do lado daquele tanque, o tanque de Betesda. E o que acontecia? A Bíblia nos fala, e a tradição também dos hebreus fala, que sobre aquele tanque vinha um anjo e agitava aquela água. E no momento que o anjo agitava aquela água, as pessoas que eram enfermas entravam nela e saíam dali curados. Havia um homem ali há muitos anos passando por essa dificuldade, passando por esse processo. E aí o que aconteceu? Jesus chegou naquele lugar, assim como Ele está conosco aqui nessa noite. E quem sabe Jesus disse para ele assim, Ele não disse, né? Eu que estou aqui parafraseando o texto, mas quem sabe como Jesus está dizendo para nós nessa noite, olha, pode pedir, busca, bate, eu estou aqui para abrir. Jesus disse para ele assim, o que você quer que eu faça? Rapaz, como o pessoal fala aí fora, sente o drama disso. Wallace, você precisa de dinheiro, Wallace? Precisa de dinheiro? Bastante? Bastante. Bastante. Vivi, você precisa de dinheiro? Pouquinho de dinheiro, só R$10 só? Bastante, né? Serjão, você precisa de dinheiro, Serjão? R$5 resolve seu problema? Mais? Imagina comigo, a gente está aqui agora, eu largo o microfone, eu sento aqui nessa cadeira aqui embaixo com vocês, Jesus vem, aí Jesus pega o microfone e fala, meus filhos, o que cada um de vocês querem que eu te faça? Rapaz, eu fico doido com um negócio desse, cara. Imagina, Diego, o que você quer que eu te faça? E naquele momento, aquele homem do tanque de Betesda, olha para cá, ele estava tão preso no problema dele, quem sabe, né? Você está preso nesse problema. Eu oro ao Espírito Santo que Ele destrave o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para você receber isso e isso fluir na sua vida. Porque a dificuldade trava a vida da gente às vezes. Mas imagina, Jesus chegou para aquele homem e falou assim, olha, o que você quer que eu faça? E aí o que aquele homem disse? Ah, por favor, Jesus, me cura. Não foi isso que ele disse? Amém? Amém? Não amém. O Filho de Deus disse para ele, o que você quer que eu faça? Aí ele disse, poxa, ninguém me joga no tanque. Imagine só, Jesus está dizendo para ele, o que você quer que eu faça? É tipo assim, cara, olha só, há quantos anos você está do lado desse tanque? Há quantos anos você está aí, ó, sem conseguir andar, sem conseguir se mover? O que você quer que eu faça? Poxa, ninguém me joga dentro do tanque. Jesus fala para o Sérgio, Sérgio, o que você quer que eu te faça? Quanto você quer que eu te dê, Sérgio? Ah, Jesus, só para poder só pagar as dívidas. Ele não está falando que Ele quer cumprir só uma necessidade sua. Ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Quando Jesus dá uma oportunidade dessa, cara, você tem que ficar louco, você tem que agarrar isso com todas as suas forças. Jesus está fazendo isso conosco nessa noite. Ele está dizendo, o que você quer que eu te faça, meu irmão? O que você quer que eu te faça, minha irmã? E sabe o que o Espírito Santo falou comigo aqui agora? Existem pessoas que estão passando há tanto tempo por dificuldade que o seu coração está endurecido e não conseguem mais ter fé. Eu oro ao Espírito Santo e peço ao Espírito Santo para que Ele amoleça o seu coração nesse momento, para que você tenha fé que o seu milagre está chegando. O seu milagre chegou nessa noite, para a glória de Deus. Eu não te perguntei se ninguém está te jogando no tanque. Eu não perguntei se estão te perseguindo. Eu não perguntei se a tua dívida é grande. Eu não perguntei nada disso. Eu perguntei o que você quer. O que você quer? Diego, mas será que Jesus é um banqueiro? Será que Jesus é o mascate que passa lá na minha porta,
me dando as coisas. Não, Jesus está muito além das nossas compreensões. Ele quer trazer sobre você, sobre mim, sobre nós, as promessas que o coração dele deseja há muito tempo. Porque as promessas de Deus vão te levar para um lugar próximo dele, e esse lugar que é próximo dele vai te levar para outros lugares que vão fazer a sua vida começar a andar. Porque quem sabe a sua vida está parada, porque você está indo por caminhos aonde você quer fazer a sua vida fluir lá, mas a sua vida não tem que fluir lá. A sua vida, a minha vida, primeiro tem que fluir perto de Jesus, depois você vai alcançar outras coisas. É isso que Ele quer de nós. Em primeiro lugar, Ele deseja nós como ninguém mais deseja. Ele te deseja muito mais que o seu marido, Ele te deseja muito mais que a sua esposa, Ele te deseja muito mais do que qualquer pessoa. Ele te deseja tanto porque Ele morreu por você e por mim. Ele te deseja tanto. Se coloque de pé, por favor. Ele te deseja tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto. Então nesse momento, a palavra está se cumprindo na nossa vida. Jesus está dizendo para nós: o que você quer que eu faça? E agora, nós não podemos fazer como aquele paralítico estava fazendo, não. Nós precisamos agora fazer diferente. Temos que dar uma resposta para aquilo que Ele deseja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. O Ministério de Louvor também pode me ajudar. Você com seus olhos fechados, você vai continuar, porque já tem muita gente aqui fazendo isso desde o início. Você vai continuar colocando diante do Senhor aquilo que você necessita, aquilo que você tanto precisa. Os céus estão abertos e Jesus está dizendo para nós: o que queres que eu te faça? É a palavra dele, meu irmão. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai se abrir. Você com seus olhos fechados aí, continue clamando. Se por acaso você sentiu o desejo de vir até a frente, você também pode vir à frente. Nós estaremos orando por você. Se você sente desejo de se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Espírito Santo, nós cremos. Espírito Santo, nós cremos. Nós cremos, Espírito Santo. Isso, continue clamando ao Senhor. Ele disse para você, agora você precisa dizer para Ele. Não pensa que é impossível. Não pensa que é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Diego, é difícil. Diego, é caro. Diego, é impossível. Vamos lá. Ele está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Oh, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Nós entendemos e recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo.